Quando eu fui abrir o templo, não tinha R$ 1 no bolso. Não tinha R$ 1, uma moeda no bolso. Ou eu vivo pela fé, ou eu abandono esta fé falsa. Ou você toma posse da sua fé, ou você abandona ela de vez. Porque para Deus não tem meio termo. Ou você tem fé e age, vive a sua vida baseado na fé, acreditando na fé, ou você abandona de vez, larga de vez. Porque Deus, ele não aposta em covardes. Deus não aposta em crentes que uma hora fala uma coisa e depois desfaz. A palavra de Deus, ela é taxativa. A palavra de Deus, ela fala, olha, a sua palavra, ela tem que ser sim, sim ou não. O que passar disso é de procedência maligna. Pessoas que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, mas não tem palavra, não sustentam o sim, ou não sustentam o não. Estamos vivendo uma época, um período, em que um espírito de engano está invadindo as igrejas. Um espírito de engano tem invadido o altar de Deus e assim profanando um lugar santo, profanando o templo de Deus. Pessoas com mentira, palavras enganosas, enganando até os pastores, enganando as pastoras. Mas Deus não se deixa escarnecer. Uma hora a fatura vai chegar. Você pode estar enganando o pastor, você pode estar enganando a sua pastora, mas uma hora Deus vai te cobrar. Vai. Espera. Se quiser sentar, pode esperar. Deus não falha e Ele não aceita que ficam brincando com a obra dele. Tem muito espírito de engano em cima do altar. Tem muito espírito de engano dentro da igreja. E Deus vai parar. Deus vai parar. Deus vai parar. Esses que estão usando a obra de Deus para se dar bem. Esses que andam por aí dizendo que é pregadores, cantores, usando de espírito de engano para tirar dinheiro de igreja, tirar dinheiro dos pastores. Deus vai parar. Deus vai te parar. Sabe por quê? Porque uma hora o seu pecado vai te achar. Uma hora você vai ser confrontado com o seu pecado. Esse pecado escondido. Esse pecado embutido. Que você acha que está enganando até a Deus. Acha que está enganando até o Espírito Santo. Mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Eu fui convidar um pregador para vir ministrar na nossa igreja. Ele perguntou assim: quantas pessoas tem na sua igreja, pastor? Quanto que o senhor vai me dar? Oh, meu Deus. Que geração é essa? Que geração é essa de pregadores? Que geração é essa de ministros de louvores que nós estamos tendo aí? Eu vou na tua igreja, mas tu vai me dar quanto, pastor? Outros ainda tentam maciar. Quanto que o senhor vai me abençoar? Meu Deus. Na inauguração do templo, na inauguração da missão, eu convidei cantores e pregadores. Posso falar uma coisa? Ninguém apareceu.
não apareceu os pregadores, não apareceu os cantores. Sabe por quê? Porque eu falei que tinha que abençoar a obra. Porque a obra estava começando, a inauguração da igreja. E nós estávamos pela fé, reformando e abrindo o templo. Não apareceram os pregadores, não apareceram os cantores, sem contar aqueles que eu liguei fazendo o convite. Mas vai estar cheio, pastor. O som da igreja do Senhor é legal. A que ponto nós chegamos? A que ponto o evangelho do Senhor chegou? O evangelho hoje virou profissão. A igreja virou empresa. As pessoas hoje estão camuflando o pecado e andando pelas igrejas aí. Em tudo quanto é igreja, inclusive na sua igreja. Pessoas que vivem uma vida de prostituição, homossexualismo, lesbianismo. Pessoas que estão no lamaçal, na podridão do pecado, e às vezes vai para cima do altar para louvar, para pregar, e ainda exortar a igreja. Olha a geração a qual nós chegamos. Oxalá que Deus fizesse o que ele fazia no passado. Subir, entrar dentro do templo em pecado, morria na hora. O fogo do céu descia e consumia a pessoa na hora, porque estava em pecado. Na época dos patriarcas, dos grandes profetas, ninguém entrava no templo em pecado. Até mesmo os sacerdotes, quando eles iam adentrar a tenda, o templo, eles eram amarrados com uma corda na sua cintura e era colocado chocalhos no seu tornozelo, e eles entravam para dentro do tabernáculo, para dentro do templo, e ficava outros lá fora segurando a corda, e o sacerdote entrando com a corda amarrada na cintura, com o chocalho nos tornozelos, e ele ia fazendo barulho com aquele chocalho, e ele ia entrando. Se aquele sacerdote estivesse em pecado, quando ele entrasse no templo, dentro da sinagoga, todo mundo lá fora estava ouvindo o chocalho, o barulho do chocalho. Se o barulho do chocalho parasse, era porque o sacerdote tinha morrido, porque ele estava em pecado. E aí quem estava lá fora com a ponta da corda na mão, porque não podia entrar também para pegar o corpo do sacerdote que morreu. Então eles puxavam aquela corda, ou melhor, eles puxavam o corpo do sacerdote pela corda, até lá fora do templo. Sabe o que é isso? Deus não deixa ninguém se escarnecer dele. Deus não deixa ninguém zombar dele. Imagina se hoje Deus agisse da mesma forma. Imagina você, todas as pessoas que adentrassem as igrejas, os templos, se elas estivessem em pecado, morreriam todos dentro da igreja. Todos que estavam em pecado. E nem a família poderia ir lá dentro pegar, porque se tivesse em pecado, morreria também. As pessoas estão brincando com Deus.
As pessoas estão achando que Deus é qualquer um. Esqueceram que Ele tem todo o domínio, que Ele tem todo o poder. Esqueceram que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do teu pensar. Ele sabe do teu falar. Ele sabe do teu agir. Mesmo as escondidas, mesmo no oculto, mesmo no grande sigilo, Ele está lá e Ele vê e Ele sabe. Ele é onipotente. Ele está dizendo que Ele é o único Deus que tem todo o poder. É o Deus que faz e desfaz. É o Deus que dá vida e é o Deus que tira a vida. Também esquecem que Ele é onipresente. Ninguém foge do olhar de Deus. Porque Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Mesmo no mais íntimo, no meu cantinho escondido, mesmo no escuro, Ele está ali te olhando, Ele está ali te vendo. Não tem como escapar do olhar de Deus. Da mesma forma, não tem como escapar da justiça de Deus. Ele é justo, Ele faz justiça, e você colhe o que você planta. Está enganando? Te prepare que a qualquer hora a sua máscara vai cair. Está aprontando as escondidas? Te prepare que a qualquer hora o seu pecado vai te achar. De Deus não se zomba. Não se faz piadinha do Evangelho. Não se usa a palavra de Deus para se dar bem na vida. Não transforma o Evangelho de Deus como um patamar para você prosperar, para você subir na vida. O Evangelho de Deus é coisa séria. A palavra de Deus é coisa séria e santa. Não podemos profanar o Evangelho. Não podemos profanar o nome de Deus. Quem assim faz está condenado. A qualquer hora, o seu pecado vai te achar. A qualquer hora, o seu pecado vai ser revelado. A qualquer hora, a sua cadeira vai cair. A qualquer hora, Deus vai te expor e também expor a toda a sujeirada da sua vida. Porque não se esconde nada de Deus. Não se zomba de Deus. Muitos estão por aí dizendo que é crente, dizendo que é gospel, dizendo que está na igreja, com Bíblia debaixo do braço, mas está na prostituição, está no homossexualismo, está aprontando e depois vai para cima do altar. Te prepara, o teu pecado vai te achar. Deus vai te confrontar a qualquer hora e Ele vai mostrar para você que Ele é Deus e que ninguém zomba e nem brinca com Ele. Prepara a tua vida. Conserte enquanto há tempo. Endireita o teu caminho. Se arrependa. Peça perdão. Antes de entrar no templo. Antes de subir no altar. Antes de pregar. Antes de louvar. A pessoa sai da prostituição. Acaba de cometer o pecado da prostituição e vai para os eventos da igreja. Ou muitas das vezes, como eu já vi, cantores acabarem de sair dos congressos, dos trabalhos da igreja e ir para motel com a irmãzinha da igreja. Deus tem que matar. Deus tem que consumir como Ele fazia antigamente. Não se brinca com a obra de Deus. Não se brinca com a palavra de Deus. É hora de se converter. É hora de se arrepender de verdade e voltar para a santidade. Voltar para o altar, mas voltar para o altar confiante. Voltar para o altar, mas voltar para o altar em comunhão. Voltar para o altar em verdade. Voltar para o altar com uma vida totalmente entregue a Deus.
Não podemos ficar brincando de ser crente. É por causa de uns e outros que todo mundo fala mal da igreja. É por causa de falsos profetas. É por causa de falsos pastores, falsas pastoras, que não passam de profissionais do evangelho. É que coloca todo mundo numa cesta. Às vezes a gente que paga um preço, a gente que está ali, né, com a vida em santidade, em sacrifício, a gente é colocado no meio. Pastor ladrão, pastor safado, pastor sem vergonha, por causa de uns mau caráter que existe por aí. Uns bandidos se escondendo atrás da Bíblia, se escondendo em cima do altar. Tem que ser fuzilado em cima do altar mesmo. Deus tem que jogar fogo do céu e matar mesmo. Sabe por quê? Está na hora de Deus realmente mostrar quem é quem. Está na hora de Deus revelar a podridão de muitos que estão dizendo aí que é santo, que estão dizendo por aí que está com a vida diante de Deus e não está. Casais de namorado que estão tendo relação sexual e depois diz que é missionária, diz que é missionário e vai para as igrejas, para os congressos, dá lição de moral nos membros. Missionárias que vivem amaziadas, missionárias que vivem prostituindo e depois vai para a igreja, para cima do altar, cantar, pregar e dar lição de moral, exortar a igreja. Está errado. Missionário que fica nos motéis aí, com tudo quanto é tipo de mulher, e depois vai para cima do altar pregar, exortação, santidade. Ninguém zomba de Deus, porque a qualquer momento o seu pecado vai te achar. A sua cadeira vai quebrar. A sua capa vai cair. Porque Deus não se deixa escarnecer. Cuidado, cuidado. Ainda há tempo de se arrepender. Deus abençoe a todos os irmãos. Foi uma palavra de exortação, uma palavra séria, porque Deus, Ele quer coisa séria. Deus quer homens e mulheres compromissados com o Evangelho. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Fiquem com Deus.